Olá, eu venho explicar como é que funciona o modelo de probabilidade de ocorrência de incêndio, desde a inserção dos dados recolhidos até, por fim, obter as probabilidades. Primeiro é necessário abrir a pasta Send for Fire e ir ao ficheiro model, model.ipython-notebook. Na primeira célula, aqui são especificadas os dados do dataset, ou seja, o modelo vai buscar dados meteorológicos de, de incêndios que foram recolhidos e dados meteorológicos de locais onde não ocorreram incêndios para fins de comparação. Vou só passar a mostrar aqui. Ou seja, o dataset de dados meteorológicos contém os dias e os valores meteorológicos para cada incêndio. Enquanto que isto é, digamos, é pareado com outro ficheiro de CSV que contém a identificação do local do incêndio, as espécies de árvores, o código de Cornland Cover, o aspecto, a rugosidade, a inclinação do terreno e a altitude. E o que eu vou demonstrar aqui é como chegar, por exemplo, num mapa de probabilidade de ocorrência de incêndio, ou seja, aqui a vermelho é onde existe maior probabilidade e a verde é onde existe menor. Para isso, isto é o município de Manteigas, mas eu tenho aqui o município do Fundão e é exatamente a mesma coisa que acontece, ou seja, o município tem de ser repartido em quadrículas de 1 km por 1 km e a cada quadrícula dessa de 1 km por 1 km é necessário calcular o centroide da mesma. Para fazer isto, eu utilizei esta API, que é o GeoAPI, onde retirei o CSV de cada município, ou seja, é possível pesquisar aqui pelos municípios e, e depois pelo link conseguimos, aqui já demonstra, por exemplo, o município inteiro de Alenquer, é possível retirar, fazer download dos pontos geográficos que contém o município para depois calcular as quadrículas de 1 km por 1 km. Ou seja, voltando aqui ao modelo, uh, é necessário inserir os dados de dataset, mas isto já está aqui feito, e aqui são definidas as janelas temporais e as variáveis meteorológicas que são utilizadas. Isto significa o quê? Que a temperatura utiliza uma janela temporal de 8 dias. Isto significa o quê? Que no dataset, por exemplo, aqui, não devia ter fechado este, uh, isto significa o quê? Que, por exemplo, aqui a primeira localização acaba no dia 20, mas olhando 8 dias para trás, por exemplo, até aqui ao nível até ao dia 12, este é o conjunto de valores que vai ser inserido para a variável de temperatura. Por exemplo, para a precipitação já é o dobro, são 16 dias, e o máximo é 16. Esta primeira célula serve para colocar os dados de modo a que o modelo possa interpretar os valores com janelas temporais. Por isso, o primeiro passo aqui é só simplesmente executar. Isto vai demorar um bocado dependendo do computador. Ok, quando isto acabar, avançamos para o próximo passo. O meu acabou agora, fiz aqui um pequeno corte no vídeo. Depois passamos para esta segunda parte para treinar o modelo em si. Neste caso é um Random Forest e depois vai-nos dar as métricas do modelo. Algumas, porque as próximas vêm aqui. E também nos dá uma perspectiva quantos locais de incêndio é que acertou e quantos locais onde não iriam ocorrer incêndio é que também acertou. Depois, para os incêndios de teste, aqui podemos ver a probabilidade de cada incêndio. Ou seja, 2013 tínhamos 0.075 e a diferença entre o valor real e o que foi previsto. Agora, este passo 3 vou ignorar, porque o que interessa aqui é mesmo fazer uma previsão para, por exemplo, áreas maiores. E este passo 3 serve para, por exemplo,
Se tivermos uma localização de incêndio, fazemos uma provisão para esse sítio. Mas vou mostrar aqui, avançando para a próxima célula, que é esta. Ou seja, na pasta de exemplo, que também tem disponível, o que acontece é que existe um CV com as localizações de cada centroide. Isto é o quê? Vou passar aqui. Temos aqui uma data, uma longitude e latitude que está associada, por exemplo, a cada ponto destes pontos azul. De resto, é necessário criar tudo, associar tudo outra vez, ou seja, é necessário tirar os dados topográficos do Greenland Cover, as espécies de áreas circundantes uh, e a altitude. São essas as variáveis topográficas que são necessárias associar a cada centroide, ou seja, a cada ponto destes. E também as variáveis meteorológicas, ou seja, este ficheiro tem 797 localizações e este aqui, este ficheiro é sobre os dados meteorológicos de cada um destes centroides, enquanto que este é o restante dos dados, os topográficos e os das espécies de árvores circundantes. O que acontece aqui é que temos 798 entradas de Excel, ou seja, bate tudo correto. É a localização de cada centroide e, um, e os seus dados associados, ou seja, mas para isto é necessário fazer os mesmos passos para a criação do dataset que estão definidos aqui na documentação. Agora o que é necessário é criar aqui uma pasta, um folder, que se vai chamar probabilities, centroid, e dentro desta pasta temos que criar outra pasta que é chamada HAL. Isto pode ser mudado, apenas é HAL porque utilizei várias metodologias quando estive a testar a criação disto para esta localização. O que acontece é que eu tenho outros ficheiros que tinham outras datas e o HAL é um ficheiro que contém mais entradas. Ou seja, se voltar aqui aos dados meteorológicos, isto começa, por exemplo, no dia 17 de maio e só vai acabar no dia 7 no dia 11 de agosto, que é aqui a final date. Ou seja, os fogos florestais este ficheiro é as localizações dos centroides, não é dos fogos florestais, mas utilizei a mesma nomenclatura do lá de cima. E aqui é o histórico dos fogos florestais, ou seja, é sobre o histórico de dados meteorológicos. E agora vamos executar e vamos ver o que é que acontece. Ou seja, isto pode demorar um bocado na mesma. E agora, se eu abrir aqui a pasta, só esperar mais um bocado. Viram que aqui havia mais. Isto começava no dia 5 de maio, no dia 17 de maio, mas só está aqui a aparecer um ficheiro no dia 8 de junho, porque é aqui a data inicial que foi definida. Ok, isto já está a processar há algum tempo. Isto demora bastante tempo porque são muitos centroides, são 797. E o que acontece é que nesta pasta nós criamos, vai existir um ficheiro para cada dia, ou seja, vai ser até. O script vai fazer até o dia 11 de agosto, ainda só vamos em 14 de junho. Mas se, por exemplo, entrarmos aqui num ficheiro, este ainda está a processar, no dia 13, por exemplo, para cada localização para o dia 13 de junho, o script dá-nos a probabilidade de não ocorrer e a probabilidade de ocorrer incêndio.
para, para este centroide. E aí perguntam, então depois como é que sabemos a que centroide pertence esta localização? Ah, ou seja, a localização 1 significa que é a primeira entrada deste CSV dos centroides. A localização 3 é a linha 3, aqui, que é este. Pronto, e consegue-se extrair a longitude e a latitude de cada centroide e a cada probabilidade. Isto serve para quê? Para depois conseguirmos associar cada centroide a uma probabilidade e construir mapas destes, onde, quando mais escuro, mais probabilidade de ocorrência de incêndio, que depois vão dar origem a estes, como já tinha anteriormente referido. Para o tutorial da probabilidade de ocorrência de incêndio para centroides está tudo terminado. Se houver alguma dúvida, pois é contactar-me pelo Skype ou pelo e-mail ou escrever aqui nos comentários do YouTube. Obrigado e boa tarde.